Muito bem, de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu converso com o vereador Roberto Duarte, do PMDB de Rio Branco. Olha, ontem o debate na Câmara Municipal foi acalorado por conta de um assunto que está rendendo. A Câmara Municipal abriu mão da prerrogativa de homologar ou vetar os aumentos nos preços das passagens dos coletivos aqui em Rio Branco. E a oposição não gostou nada disso. O vereador Roberto Duarte quer trazer um projeto de lei para voltar atrás, né? Fazer com que a Câmara retome esse poder de homologar ou vetar o aumento das passagens. E essa história vai render até o ano que vem. Daqui a pouco a gente fala disso, fala também da atuação do vereador como o líder da oposição, né? Não sei se é oficial, mas ele tem se destacado nesse papel. Vamos perguntar isso para ele. Daqui a pouco eu chamo o vereador Roberto Duarte. Agora deixa eu falar aqui da Copserge, nossos parceiros aqui. A Copserge, que é uma cooperativa de serviços do Acre, reconhecida por seu trabalho em defesa do cooperativismo. A Copserge é um grande exemplo de organização dos trabalhadores, gera distribuição de renda para todos os seus cooperados. Conheça um pouco mais da Copserge. São lindas histórias feitas por pessoas para pessoas que mudaram vidas. Nesses 17 anos, tivemos momentos de vitórias e de tribulações. Mas com união, força e trabalho, superamos cada um dos obstáculos. Assim é a Copserge, uma parceria que vem dando oportunidades a você que sonha em ter uma vida melhor. Resgatando valores familiares e a dignidade, cooperando e proporcionando oportunidades para o seu crescimento intelectual e social. Copserge, uma cooperativa genuinamente acreana, de valores étnicos, cultural e social. Juntos, seremos mais fortes sempre. Seja você também um cooperado Copserge. Copserge, feita por pessoas para pessoas. De volta aqui, o vereador Roberto Duarte está conosco, vereador do PMDB de Rio Branco. Boa tarde, vereador. Boa tarde, então, Rogério. Vereador, eu, avaliando assim a distância, creio que o maior prejudicado com essa mudança lá na Câmara Municipal, quer dizer, a Câmara abriu mão da prerrogativa de homologar ou vetar o aumento das passagens dos coletivos de Rio Branco. Então, eu creio que o senhor seja o maior prejudicado, porque o senhor foi quem puxou essa briga das passagens lá no início do ano e possivelmente ia levar isso adiante como uma bandeira de seu mandato, reduzir o preço do transporte público e agora o senhor não vai ter mais, pelo menos oficialmente, esse poder de ser contra ou a favor. E aí? Verdade, Rogério. Eu gostaria primeiro de cumprimentar a todos que estão nos assistindo, cumprimentar você e agradecer a direção da emissora pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez batendo um papo com você e com toda a nossa população do estado. Rogério, infelizmente, houve uma quebra de 2 acordos de líderes. Você sabe que em todas as câmaras municipais do Brasil, assembleias legislativas, o Congresso Nacional, existem acordos de líderes, que são como leis dentro do Legislativo. E nós tínhamos lá 2 acordos. O primeiro deles é o seguinte: quando a gente for votar um projeto na hora do dia, ele tem que ser comunicado com 24 horas de antecedência a todos os vereadores. O primeiro acordo é esse. O segundo rezava que até o dia 23 de novembro, os vereadores apresentariam todos os seus projetos de leis que seriam aprovados esse ano ainda. Aprovados ou levados à votação esse ano ainda. E o Executivo, através do prefeito, ele apresentaria todos os projetos dele até o dia 1º de dezembro. Com tranquilidade, nós, em acordo de líderes, são 11 líderes de 11 partidos diferentes, acordamos à unanimidade isso. E, infelizmente, isso foi desrespeitado pela Casa semana passada, principalmente pelos vereadores da base de sustentação do prefeito Marcos Viana, do PT. Por quê? Porque lá eles votaram essa regulamentação do Conselho Municipal de Transporte Público de Rio Branco em caráter de urgência urgentíssima. Eu não entendi o porquê a urgência urgentíssima. Nós tivemos o ano todo para debater essa matéria na casa. O prefeito apresenta o projeto no dia 5 de dezembro e dia 7 de dezembro ele é aprovado na Câmara Municipal de Rio Branco. Mas onde estavam os vereadores da oposição? Eu e mais o vereador Jarude, mais o vereador Enio Lima, estávamos num congresso em Brasília. E acredito que o prefeito, usando dessa nossa ausência na Câmara Municipal, levou esse debate para casa. Mas então o senhor acha que foi uma coisa combinada? Com certeza absoluta foi combinado.
foi combinado com o prefeito e os vereadores da base Mas de eu digo, sustentação do prefeito combinado para nos tirar de essa vocês, prerrogativa. como é que foi essa ida nesse congresso? Não, os dias que antecederam isso? Sim, os vereadores eles têm uma data de alguns cursos de qualificação, alguns congressos que tem a nível nacional, do qual a gente participa. E a gente marca com antecedência, para que as passagens saiam mais baratas para a Câmara Municipal de Rio Branco. Principalmente eu, o vereador Jarude e Iene Lima. Somos desse feitio. E marcamos com antecedência, e todos os vereadores tinham conhecimento disso. E até a gente sair, até a gente embarcar, na quinta-feira anterior, não tinha nenhum projeto polêmico para ser discutido na casa. Infelizmente, esse projeto entrou na semana que, causalmente, nós estávamos fora de Rio Branco. Vereador, mas se vocês estivessem no plenário, ainda assim seriam derrotados, porque a base do prefeito é muito maior. Com certeza, mas nós debateríamos o projeto. Nós levaríamos ao conhecimento da população no momento que ele estava sendo discutido na Câmara Municipal. E a população poderia se mostrar contrária ou favorável a esse projeto. Eu entendo que a população é contrária a esse projeto. Porque, veja bem, nós estamos tirando prerrogativas de vereador. De homologar ou não o aumento da passagem de ônibus em Rio Branco. Mas a discussão permanece. Quer dizer, os senhores podem muito bem retomar esse assunto e debater da mesma forma. Justamente, é o que nós vamos fazer no começo do próximo ano, porque agora nós já estamos encerrando esse ano, nós vamos trazer uma emenda à lei orgânica do município, trazendo de volta esse debate para a Casa Mirim. Se os vereadores da base insistirem nisso, a população tem que tomar conhecimento. A população tem que tomar conhecimento, por quê? Porque nós somos os representantes dos munícipes de Rio Branco. Nós é que temos que opinar se somos favoráveis ou não ao aumento da passagem de ônibus. Certo, vereador. Eu quero concluir essa etapa, Rogério, só te dizendo o seguinte. Os mesmos vereadores que votaram pelo aumento da passagem de ônibus no início do ano, votaram agora pelo aumento ad eternum da passagem de ônibus. Como assim ad eternum? Ad eternum por quê? Porque eles tiraram a prerrogativa dos vereadores de se manifestarem favoráveis ou contrários ao aumento da passagem de ônibus no município de Rio Branco. Certo, agora vamos para o papel do Conselho Tarifário, porque ficou a cargo do Conselho exclusivamente homologar o aumento. Tanto Perfeito. que o Conselho também foi ampliado, 2 novos segmentos sociais estão representados, e o Conselho não tem mais capacidade técnica, digamos assim, para avaliar, por exemplo, uma planilha de custos, porque os vereadores não têm obrigação de entender do preço do pneu, do preço do óleo diesel. Enfim, o Conselho, ele tem essa prerrogativa e, como representa todos os setores da sociedade, tem legitimidade. Perfeito. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, Rogério, o seguinte: eu sou formado em Direito e formado em Contabilidade. A Câmara Municipal de Rio Branco me disponibiliza uma verba para a contratação de assessores. Ou seja, eu tenho total competência e, se não tiver, eu posso contratar assessores para discutir essa tarifa. Entendeu? Então eu entendo que nós, vereadores, como representantes do povo direto, que devemos nos manifestar com relação a essas tarifas. Mas hoje, com a lei, o Conselho ele vai funcionar em caráter normativo, consultivo e liberativo. Veja bem, o próprio nome já diz, Conselho. Ele deve ser consultivo e de forma alguma deliberativo. Alguns vereadores estão tentando passar para a população que o Conselho não é deliberativo. Mas aqui no artigo 1º está dizendo que ele é deliberativo. E aí, quais são os 12 representantes efetivos? 1, o superintendente do RBTrans. 2, um representante do Conselho de Contabilidade do Acre, que eu entendo que esse sim é um dos que pode mais discutir a tarifa do transporte público. Um representante do CREA, um do Sindicol, Sindicato das Empresas Permissionárias. Por que esse cidadão do Sindicol vai participar? Está entendendo? Um representante da Federação das Indústrias e Comércio, qualifica também o debate, da Federação do Comércio do Estado do Acre, do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Passageiros e Cargas, dos sindicatos motoristas, taxistas, mototaxistas, condutores autônomos. Mas esses membros, eles têm poder de veto? Como é que funciona essa proporcionalidade dentro do Conselho? É a maioria que aprova? É a maioria que aprova. Eles têm que ter um número mínimo para fazer a votação, né, de 2/3. Sim. E aí a maioria que vota favorável ou não à planilha que é apresentada pelo sindicato dos transportes públicos de Rio Branco. Muito bem. Ouvindo o vereador que tem uma posição, agora ouvindo outros vereadores, os da base do prefeito, o que a gente conseguiu aprender? É que o desgaste para eles estava muito alto, né? A cada ano, homologar esse aumento de passagem gera um desgaste e os vereadores queriam se livrar desse peso. Essa que é a verdade. E aí, se fosse o contrário, se o senhor estivesse no outro lado,
uma possibilidade Perfeito, real? Quer dizer, o senhor, de repente, ser um integrante da base de um futuro prefeito do seu partido? Perfeito. Como é que o senhor veria esse debate? Eu vejo da mesma forma que eu vejo hoje. O meu posicionamento ele não vai mudar nunca. Eu sou um representante dos munícipes de Rio Branco e, como tal, eu tenho que agir. Sendo prefeito do meu partido ou não. Eu não tenho que, só porque o prefeito é do meu partido, eu tenho que concordar com tudo que ele diz. De forma alguma. Ele tem que respeitar o meu mandato, porque eu fui eleito pelo povo de Rio Branco. Então, eu, como representante legítimo da população de Rio Branco, se fosse da base de sustentação, não admitiria. E se tivesse que votar favorável ao aumento da passagem de ônibus, eu votaria favorável ao aumento da passagem de ônibus. Se tivesse que votar contrário ao aumento da passagem de ônibus, eu votaria contrário ao aumento da passagem de ônibus. Mas, vereador, as empresas também têm que ter seus lucros, têm que cobrir as despesas. Eu não estou aqui advogando para nenhum dos lados. Mas sejamos justos. Sejamos justos. As empresas ganham muito dinheiro. Vossa Excelência não tem ideia hoje. Vossa Excelência, porque eu vim da Câmara agora há pouco, né? Mas já fica para Vossa Excelência mesmo. Sim. Vossa Excelência não tem ideia do que é o lucro dessas empresas. Pela legislação, eles têm que ter 3% de lucro. Com certeza, eles têm muito mais. Só de subvenção econômica, esse ano, eu já vi publicado portarias no Diário Oficial do Estado de 2017 de mais de 7 milhões de reais para as empresas de transporte público municipal de Rio Branco. Me dizer que essas empresas não têm lucros, eu não acredito. Eu só vendo. E outra coisa, não existe na iniciativa privada quem trabalhe de graça. Na iniciativa privada, o cidadão visa o lucro e ele está corretíssimo. Mas agora o lucro ele tem que ser proporcional às condições também da nossa população. Vereador, o senhor, só para encerrar esse assunto, quer trazer de volta para os ônibus coletivos a figura do cobrador. Perfeito. Como é que vai ser isso tecnicamente? Porque é uma tendência mundial a figura do cobrador sair, porque tem a automação, né? O cartão eletrônico, etc. A gente tem discutido muito isso, inclusive o Rio de Janeiro votou, a semana retrasada, se não me falha a memória, pelo retorno dos cobradores de ônibus, porque eles viram os prejuízos que a população estava tendo sem a participação dos cobradores de ônibus. E nós apresentamos um projeto de lei no mesmo sentido que foi apresentado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, para que retornem aqui em Rio Branco também os cobradores de ônibus. Acredito que com isso nós podemos gerar mais de 200 empregos diretos. Não vai aumentar o preço da passagem? Porque Não, isso vai incidir mas de forma alguma, algumas pessoas me questionaram com relação a um possível aumento da passagem de ônibus por conta do retorno dos cobradores. Mas isso não vai acontecer, sabe por quê, Rogério? Porque nós temos matérias e mais matérias de jornais que foram garantidas às pessoas que aqueles cobradores não seriam demitidos pelas empresas, que eles seriam realocados para outras funções dentro das empresas de transporte público de Rio Branco. Então agora eu quero acreditar que as empresas cumpriram com as suas palavras e o próprio RB Trans, que à época disse que essas pessoas não seriam demitidas e que eles possam retornar à atividade de cobrador nos ônibus e que a população tenha um melhor serviço, porque os serviços são muito caros. Hoje a tarifa em Rio Branco, eu gosto de deixar isso muito claro, é de R$ 3,80. Vereador, para encerrar, a eleição do ano que vem já começa a movimentar os bastidores da política. O senhor é do PMDB, que é um dos grandes partidos, compõe a chapa majoritária, e o seu nome passa por muita especulação também. Candidato a deputado, candidato a vice-governador, tem alguma coisa nesse sentido? O senhor vislumbra alguma possibilidade disso? Não, eu até o momento eu não consegui sentar ainda com a minha equipe, com o meu pessoal, com o nosso grupo, com a própria população de Rio Branco, para decidirmos os caminhos de 2018. Nós estamos dizendo que estamos candidatos a fazer um bom mandato de vereador para o município de Rio Branco e é isso que eu venho me submetendo desde o início de 2017. Acredito que no início do próximo ano nós possamos conversar isso com a população. Eu fico muito feliz de saber que, além de alguns partidos, alguns parlamentares e a própria população ventilam o nosso nome para algum cargo eletivo, como Vossa Excelência acabou de dizer, mais uma vez a Vossa Excelência acabou de dizer, que o nosso nome está sendo ventilado aí para uma pré-candidatura de deputado estadual, uma pré-candidatura de vice-governador. Eu acredito que isso aí vai ser debatido no ano que vem. Inclusive, houve uma decisão dos 13, 14 partidos de oposição de que nós só discutiríamos o pré-candidatura de vice-governador do nosso pré-candidato a governador Gladys Cameli a partir de 2018. E eu acredito que isso deva ser discutido somente lá no ano que vem. E a gente tem que conversar com quem elege a gente, que é o povo
que é o povo. E é com eles que eu vou conversar a partir do ano que vem, para ver se eles querem realmente que o Roberto vá para alguma candidatura ou se eles querem que o Roberto conclua o mandato de vereador do município de Rio Branco. Muito bem, deixa eu retribuir aqui o tratamento. É bom debater com Vossa Excelência, Obrigado. viu? Porque Vossa Excelência é preparado. Muito obrigado, vereador Roberto Duarte, do PMDB. Daqui a pouco a gente volta aqui no Gazeta Entrevista. Até já.